uma informação importante aqui, ó. Também da AGU. Por outro lado, em relação à questão da estimativa de quantitativos, exigida pela Lei 8.666 e pelo Decreto 7892, que é o decreto do registro de preços, nós temos que fazer estimativa, não temos? Uma estimativa daquilo que estamos querendo contratar, né? Só que quando nós não temos, nesse caso de peças, a facilidade de sabermos quais peças nós vamos precisar e qual o quantitativo para fazer frente àquela necessidade, então nós temos que optar por uma outra via. Vamos ver o que eles nos apresentam aqui. Então, em relação à estimativa de quantitativos, poder-se-ia cogitar em uma análise superficial que, sendo inviável a quantificação de cada peça, que é o que acontece, né? A solução, eventualmente, estaria em estimar o quantitativo total de peças a serem adquiridas. Por exemplo, 1000 peças Ford ou 500 peças Volkswagen, sem relacionar seus diferentes tipos. Tal solução não me parece, contudo, pertinente, tendo em vista a discrepância dos valores das diferentes peças. Exemplificativamente, dependendo das peças que venham a ser substituídas, 1000 peças Ford podem custar 10 mil ou 1 milhão. Verdade, né? Então, esse critério, número de peças, é completamente subjetivo. Não temos nenhuma definição precisa ao cotar dessa forma. Assim sendo, não havendo, na hipótese em análise, como estabelecer uma relação direta entre a estimativa de quantitativo total de peça, sem discriminar cada peça, e o valor estimado para a contratação, parece-me que a solução viável, considerando a finalidade da norma, é a substituição da estimativa de quantitativos pela estimativa de valores, a ser realizada com base em elementos técnicos, consumo pretérito e outras circunstâncias que possam afetar a previsão futura. Então, o que a gente faz? A gente não estima a peça, a gente estima um valor. Estima um valor. Com base em quê? Nos anos anteriores. Consumo dos anos anteriores. Então, a gente pode pegar uma média dos consumos dos 3 anos anteriores, por exemplo, né, e estabelecer como quantitativo a ser utilizado naquele exercício. Isso resolve, de alguma maneira, o nosso problema. Eu digo assim, 3 exercícios anteriores, mas se nós tivermos uma mudança no parque, na nossa frota, no parque de veículos, aí não podemos pegar tão para trás, temos que pegar já com a frota mais recente, né? Para a gente trazer mais para a realidade, mas é com base em análises pretéritas, sim, né? Análises de situações que já passaram. Então, a substituição de palavras contidas em um decreto para adaptar as compras por critério de maior desconto vai além do razoável na interpretação da norma jurídica. Então, veja assim, quais são os tipos de licitação que nós temos à nossa disposição para a gente fazer julgamento da licitação? Vocês lembram? Artigo 45 da Lei 8.666. Menor preço. Como? Técnica e preço. O que mais? Melhor técnica e maior lance ou oferta. A gente usa para fazer leilão, né? Concorrência ou leilão, para a gente alienar bens da administração. Tá? O maior desconto não é um tipo de licitação previsto na lei, por enquanto. Nós estamos por passar aí por uma mudança de legislação, né? Já está prontinha, só falta votar, e eu acho que vota nesse governo Bolsonaro ainda, essa lei, né? Porque o Temer já tinha colocado como prioridade, só que não deu tempo. Mas ela já está pronta, já foi discutida, está em vias de ser votada a nova lei de licitações. A 8.666 vai ser revogada para entrar uma nova. Só falta levar a plenário, já passou pelas comissões todas dentro da Câmara. Tá? Aí vocês vão me ver bastante aqui, né? Porque vocês vão ter que vir fazer cursos de licitação para saber como é que é o novo modelo, né? A gente vai se ver bastante.
Então, nós não temos ainda esse tipo estabelecido como tipo de licitação. Mas, se a gente for pensar, examinar bem direitinho, como é que é? O maior desconto sobre uma tabela de preços revela um menor preço. Então, o maior desconto sobre tabela nada mais é do que uma variante do tipo menor preço. Tá? Tranquilo. Podemos usar com tranquilidade esse critério. Nada mais é. Mas nesse caso eu teria que padronizar a tabela. E foi que não pode padronizar a tabela. E se pode dar um desconto maior, mas se o valor da peça for maior, às vezes o desconto menor vai ficar mais barato. Então veja, digo assim, o preço de uma tabela para outra não muda, porque quem fornece os preços para a Audatex e para as outras tabelas são as fabricantes. O preço das fabricantes é o mesmo. O preço usado na Audatex é o preço da tabela da fabricante. Então, se você usa a tabela Audatex ou usa outra tabela, o preço daquela peça vai ser o mesmo, não vai ter diferença. Então, por isso que você não pode fazer opção por uma tabela em específico, porque você estaria exigindo que ele contratasse, de repente ele não quer contratar com aquela, ele quer contratar com a outra. Tá? É nesse sentido aí. Tá bom? O ideal mesmo é fazer com a tabela da montadora, da fabricante das peças, né? Obter de alguma forma isso. Né? Eu vejo assim, se eu não estou enganado, é até possível a gente fazer contato com a montadora, para a montadora passar esses arquivos para nós, disponibilizar eles digitalmente, né? E a gente daí pode colocar como anexo do nosso edital para que todos possam ter acesso. Né? É só a gente entrar em contato com as montadoras, né? Eles nos repassam isso aí. Bom, eu não vou mostrar aqui, porque a gente vai ficar falando de algo que a gente já falou, mas no material de apoio, eu passei, está disponível todo esse material aqui, tá? Vocês depois podem acessá-lo para relembrar aí do que nós estamos trazendo. Ah, sim, só um detalhe. Naquele precedente que eu mostrei para vocês agora do TCU, foi anulada a licitação por ter feito um vínculo direto com a tabela Audatex, por ter exigido a tabela Audatex. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque se alguém se insurgir contra, pode ser que o nosso tribunal aqui acolha a insurgência. Né? Por isso que eu digo que é melhor a gente não vincular a um determinado sistema. Tá dando para enxergar aí, gente? Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho aqui de critério de aceitabilidade de preço e julgamento. Tá? É tema de hoje, né? Então, a aula de hoje ela tem esse conteúdo programático, né? O pregoeiro e a negociação de preços. Né? Critério de aceitabilidade de preço e julgamento, preço máximo, preço inexequível. Então, preço máximo, apresentação de propostas com preços superiores e necessidade de negociação. Uma perguntinha. Considerando que o edital para registro de preços define o preço máximo admitido no certame, o pregoeiro deverá negociar com os licitantes ou desclassificar sumariamente as propostas finais que estejam com preços acima do preço máximo. Você acha que negocia antes de desclassificar? Eu não fiz nenhuma enquete com essa turma. Eu adoro fazer enquetes. Saber como é que a turma está, como é que a turma pensa. Quem acha que o pregoeiro está lá estabelecido o preço máximo? Falei para vocês, aqui do Paraná, que de acordo com a nossa Constituição estadual, nós temos que ter preço máximo em todas as licitações, que é diferente do pessoal da esfera federal, que só quando tem registro de preço que tem que estabelecer o preço máximo.
Tá? Mas digamos então que o preço máximo esteja estabelecido. Aí, vou colocar a hipótese aqui. Aí você, como pregoeiro, vai lá, abre as propostas e se depara com duas propostas acima do preço máximo. Acima do preço máximo. Nós desclassificamos as propostas de imediato ou buscamos negociar para desclassificar. Ou ainda, passou pela etapa competitiva e ninguém quis dar lance e ficou acima do preço máximo. Então vamos fazer entende. Quem acha que tem que desclassificar antes mesmo de qualquer negociação, vai levantar a mão. Depois eu faço a pergunta, né? De quem acha que tem que negociar para depois classificar. Quem acha que tem que classificar, viu que está com preço superior ao máximo, tem que classificar, não pode permanecer na disputa, levanta a mão. Pode baixar. Quem acha então que é diferente, que é só depois da negociação, levanta a mão. Ok. Nós tivemos votos brancos, nulos e indecisos. São pessoas que estão esperando amadurecer a discussão, né? Para poder se posicionar de uma forma assim mais, né, adequada, né? Pessoas que gostam de uma segurança, né? Então vamos ver aqui, né, o que está sendo dito no artigo. Questiona a administração se em licitação para registro de preços, na medida em que divulgado o preço máximo no edital, caberia ao pregoeiro desclassificar sumariamente as propostas finais que estejam com preço superior àquele. Estabelecido o critério de aceitabilidade baseado na fixação de preço máximo, não se admite a contratação por preço superior. Isso ninguém tem dúvida. Se a gente colocou um preço máximo, jamais vamos poder contratar acima do preço máximo. Jamais. Sob nenhuma hipótese. Tá? Em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Já ouviram falar desse princípio? Princípio da vinculação ao instrumento convocatório? Princípio importantíssimo. Né? Ele está presente desde o momento da publicidade do edital. A gente publicou o edital, pronto. Todo mundo está vinculado àquelas regras. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, inclusive nós, a administração. Nós, a administração, não pode se furtar de cumprir as regras do edital, regras que ela mesma estabeleceu. Por isso, gente, é muito importante que, ao estabelecer regras, nós estabeleçamos as regras que sejam interessantes para nós mesmos, né? Não faz sentido a gente ficar dando tiro no nosso pé, né? Então vamos lá. Desta feita, preço máximo é o valor definido no edital de licitação pela administração promotora do certame, que funcionará como critério para julgamento das propostas, de sorte que ofertas consignando valores acima do preço máximo, ainda que seja 1 centavo, não poderão ser admitidas pela administração. Por outro lado, estabelecido o critério de aceitabilidade baseado em preço estimado, a administração, em princípio, poderia contratar por valor superior, desde que compatível com a faixa de preços praticados encontrada no mercado. Então, isso funciona para quem é do nível federal. Nível estadual, nível municipal, nós não temos preço estimado, temos só o preço máximo, artigo 27, inciso 21 da nossa Constituição Estadual. Tá?